Olá, está começando o OAB-DCcast da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Hélio Barreto, apresento o OAB-DCcast com debates, entrevistas com personalidades e um papo descontraído, com histórias inusitadas no meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Hoje o nosso tema será Reforma Tributária Geral e o ISS Serviços Advocatícios. E quero apresentar nossos participantes, que são, aqui ao meu lado, doutora Maria Angélica Ramos, presidente da Comissão de Direito Tributário OAB de Duque de Caxias e auditora fiscal tributária. Bem-vinda. Obrigada. Também temos aqui em nossa mesa doutor Irapuan Beltrão, procurador federal da AGU, doutor em Direito, membro da IAB e professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, convidado dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC, da PUC-Rio, da Estácio de Sá, entre outras instituições. Bem-vindo. Obrigado. Também temos Dr. Latif Absaber Neto, advogado tributarista, presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários SEAT, da OAB da Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, professor de Direito Financeiro e Tributário. Bem-vindo. Muito obrigado. Também temos aqui, em nosso tema hoje, Dr. Jonas de Assis Matos, pós-graduando em Advocacia Tributária, EBRAD, membro da Comissão de Direito Tributário e Financeiro da OAB de Duque de Caxias e membro da Escola de Advogados Tributaristas, EFAT. Bem-vindo. Muito obrigado. E, complementando a nossa mesa, também temos doutora Andréa Targa, advogada, graduada em Direito Financeiro e Tributário pela UERJ, sócia fundadora do escritório de advocacia Andréa Targa Consultoria e Assessora Jurídica e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB aqui de Duque de Caxias. Muito bem-vindo. Obrigada. E para iniciar o nosso tema sobre Reforma Tributária Geral e ISS Serviços Advocatícios, deixo a palavra com a nossa doutora aqui, Maria Angélica Ramos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo bem discutido. Muito gostaria que ele fosse mais discutido porque quem tem realmente conhecimento, mas espero que isso ainda aconteça. Com essa reforma tributária, muito imposto vai acabar, tem imposto que vai reduzir, tem imposto que vai aumentar. A reforma foi discutida durante muitos anos, mas agora vai sair e realmente ela tem que sair. Muitos concordando ou não, porque a burocracia tributária é muito grande. IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS vão acabar, no lugar deles vai ficar o IBS. Com tudo isso se busca a simplificação do sistema tributário. Nós trouxemos hoje dois especialistas, que é o professor Irapuan e o professor Latif, que o currículo deles dispensa apresentações da minha parte, e eu gostaria de dar a palavra a eles para discorrer. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu primeiro queria agradecer o convite, a recepção da OAB Duque de Caxias. É sempre uma satisfação conversar sobre assuntos tributários, ainda mais bem ladeado pelos colegas. Por outro lado, é um desafio, efetivamente, né? Porque, como a doutora Angélica falou, a questão da reforma tributária ela vem sendo concebida desde sempre, né? Assim, eu até costumo contar para os meus alunos que em algum momento, quando me perguntam por que eu gostei do assunto tributário, porque eu estava lá na faculdade 30 anos atrás e já se falava de reforma tributária. Então está aí sendo concebido desde que existe a Constituição, alguém fala sobre reforma tributária. Mas, por outro lado, parece que agora o gato não só subiu no telhado, como ele está miando, efetivamente ele vem, para o bem ou para o mal.
com as perdas e ganhos que a gente tem desse movimento. A primeira coisa que talvez nós possamos reconhecer é que essa reforma é inevitável. Todo mundo reconhece que ela é inevitável em busca de alguma simplificação. Não se fala necessariamente de redução de carga tributária, não se fala necessariamente de melhoria no lado dos contribuintes, mas sim uma simplificação e, mais do que a simplificação, uma transparência. E esse talvez seja o principal objetivo da reforma, né? Cuidar da tributação no consumo, que no Brasil é alta e é desconhecida. Todos nós não sabemos o que pagamos de tributo em cima de cada consumo que nós fazemos, seja consumo de mercadoria ou de serviço. A informação tributária não é necessariamente transparente, apesar de termos a ordem constitucional e uma lei que regulamente a transparência fiscal, ela não é suficientemente transparente. E talvez não seja pelo modelo de tributação de consumo que a gente adotou ao longo dos tempos. Um tributo por dentro, um tributo por fora, mas na verdade nunca devidamente informado para o consumidor: olha, nesse caso aqui você está comprando tanto de reais e tanto de tributo vai estar embutido nisso. Quem teve qualquer experiência de viagem em vários outros lugares do planeta, você tem lá um determinado produto que custava 10 pesos, euros, libras, o que for, e você vai ter a informação ali agregada de que além daqueles 10, você está pagando, na verdade, 11 alguma coisa, ou não importa que de forma visível quanto você tem de carga tributária ali. E a gente não tem isso aqui. A gente acha que uma nota fiscal de mercadoria ou de serviço traz as informações, mas aquilo ali até é muito mais para apuração de fiscalização e controle posterior do que necessariamente uma clareza do quanto é a carga tributária envolvida na hipótese. Então, é absolutamente afirmado e informado por todos de que um dos grandes objetivos da reforma é criar essa transparência, e por isso que ela mira o consumo. Ao mirar o consumo, se aproveitou dessa simplificação, de tentar enxergar que o mundo todo caminhou já para um outro modelo de tributação que não necessariamente o nosso. E quando fala disso, fala-se do famoso Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que tem variações mundo afora, ele não é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. O IVA sul-africano não é igual ao IVA europeu, que não é igual ao IVA australiano, que nem, por sinal, é igual ao IVA da Nova Zelândia, e ele tem muitas variações. Então, de longa data, sempre se percebeu que era necessário, inclusive, escolher um modelo. E quando a gente fala de comparar com o mundo, nós não podemos esquecer que nós somos um país continental, com forma federativa, e que a maior parte dos países que adotam um IVA não tem essa característica, né? Assim, é muito fácil o Uruguai adotar um IVA, né? É muito fácil o Chile adotar um IVA, porque ele é um estado unitário, sem estados formados como esse formato que nós temos aqui, sem municípios com a nossa qualidade de autonomia. Então, certamente o modelo deles talvez não fosse adequado ao nosso. E, exatamente por conta dessa referência federativa, nós temos que lembrar do que foi concebido lá atrás na reforma tributária que nós hoje temos implementada na nossa vida, né? E quando eu falo aqui de reforma tributária, bem no parênteses, o modelo que veio lá com o Código Tributário na década de 60. É identificar que nós, nessa tributação de consumo, nós temos 3 grandes impostos: um federal, um estadual e um municipal. E isso assim se deu para repartir o recurso. Era basicamente um processo de repartição de recursos. O IPI federal, o ICMS ou ICM à época estadual e o ISS municipal, numa pretensão de transferir realmente recursos para todas as nossas unidades federativas. Se essa era uma ideia que relativamente funcionou no passado, hoje isso mostra-se bastante complicador, porque a gente sabe que tem operações que esbarram em um e esbarram em outro, chamadas operações mistas. Você tem modelos onde um determinado contribuinte está submetido aos 2, está submetido aos 3 eventualmente, emitindo nota para cá, nota para lá, de difícil fiscalização. Então, a pretensão de separar 3 modelos tributários efetivamente não funcionou. Grande parte das brigas que a gente tem no judiciário muitas vezes é isso, né? E aí, eu tenho que pagar ISS ou ICMS? Tem que pagar isso ou tem que pagar aquilo? Sem esquecer também do tal do IOF, que está por trás de tudo isso, que pega serviços também, ainda que serviços muito especializados, como os financeiros e os securitários. Então, se lá atrás a pretensão era fazer uma divisão de carga
versus o olhar federativo, o modelo de simplificação esbarra nisso, que é, bom, vamos juntar tributos e como é que fica a autonomia financeira dos nossos entes, que essa é a grande briga dessa reforma tributária. Vamos juntar tributos, mas e aí? A primeira solução foi, então não vamos criar um IVA só, vamos criar 2 modelos de tributação sobre valor agregado. Entra aí o aparecimento de uma CBS, que vai ficar a cargo da União, e de um IBS, que vai ficar para substituir o que seria o ICM e o ISS, que vai ser a grande fonte de riqueza dos estados e dos municípios. Essa junção por si só já mostra como nós temos uma reforma tributária e um IVA bastante tupiniquim, né? Porque nós estamos criando na nossa realidade nacional, com 2 tributações que vão conviver, e uma não exclui a outra. Na verdade, haverá uma carga do tributo federal e uma carga do tributo para estados e municípios, né? Não dá nem para dizer que é um tributo municipal ou estadual, mas é uma carga para essa formação de recursos para estados e municípios. Isso já gera uma certa cautela, porque o valor de tributo que vai estar embutido em determinado tipo de consumo, e eu estou falando consumo para evitar exatamente pensar mercadoria ou serviço, já é um valor de tributo que vem com uma soma de incidências, com uma soma de alíquotas, né? Que a gente não sabe que alíquotas serão essas, mas uma soma de alíquotas que tem. Então, esse modelo que aparentemente procura uma simplificação, é uma simplificação que posso dizer pela metade, porque ela na verdade vem com 2 formas de incidência tributária, e a transparência vai existir, pelo menos o modelo é esse, para que fique todo mundo evidenciado, mas vai ser uma transparência que vai exigir de todos nós que reconheçamos que existem ali 2 grandes tributos que vão se complementar, que vão se somar ao próprio texto que está rodando atualmente no Senado, fala dessa soma desses eventos tributários. Então, vai ser um modelo completamente diferente do que a gente vive hoje, todos os profissionais vão ter que estar atentos. Eu diria que para o nosso olhar jurídico, o nosso profissional da advocacia, ele tem as perdas que isso vai trazer, mas tem também os ganhos, porque abre aí um nicho de atividade muito claro para o profissional de direito, né? Assim, todo e qualquer pessoa que sofre com a tributação vai ter que demandar consultas e questões tributárias. Então, eu acho até que se eu tivesse hoje começando minha vida profissional, pelo que vai acontecer aí, seria um bom momento das pessoas pensarem, eu tenho que me especializar no mundo tributário, porque isso vai gerar atividade para a minha prática profissional. Então, isso é o lado do ganho. O lado da perda é que o mundo da advocacia, e esse é um aspecto que a gente pode explorar na sequência, o mundo da advocacia está acostumado com um modelo de tributação muito simplificado, que é um ISS que conta, que não é ISS sobre o valor, é ISS por profissional, se for nos escritórios, ou por um valor fixo que os municípios orçam a cada período, 6 meses ou 1 ano, de difícil fiscalização pelos municípios, né? Eu desafio aqui qualquer um a imaginar qual é o escritório de médio ou de grande porte que paga efetivamente o ISS da forma que o município deveria ter. Talvez alguns grandes municípios olhem ali, talvez os grandes escritórios, talvez as capitais dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, elas consigam olhar para aqueles Big Ten da vida ali, aqueles, né, os grandes escritórios, e cobram ali um ISS efetivo, mas vai exigir da prática do profissional da advocacia uma certeza de que na hora que ele cobrar os honorários, o ISS, ou melhor, a tributação, o IBS, né, assim, vai ter que estar por fora. E ele vai ter que, inclusive, deixar claro isso nas negociações com o seu cliente, de que, meu querido cliente, olha, os meus valores de honorários são esses, mas tem uma carga tributária, que é o evento que todo e qualquer prestador de serviço, todo e qualquer fornecedor de mercadoria vai ter que conviver. Dizer de maneira bem clara, olha, o meu produto, o meu serviço custa 10, mas tem um tributo por fora que deve ser reconhecido. Isso vai afetar a advocacia, porque vai mexer ali nos contratos, vai mexer na negociação. Claro, obviamente vai depender muito da relação cliente e advogado, mas, acima de tudo, o advogado vai ter que incorporar nessa negociação, que hoje é só de valor, a informação de que tem um valor e tem um tributo. O que ele vai fazer com esse tributo? Se ele vai suportar essa carga tributária para ele ou se ele vai repassar para os outros.
do contato que eu tenho com colegas profissionais do direito em geral, né, pensando especialmente aí grandes empresas já estão pensando nisso, já estão colocando nos seus contratos de médio para longo prazo alguma previsão que as proteja em relação a isso. Acho que na advocacia a gente tem que fazer isso também, ou melhor, quem está ali com contrato de médio prazo tem que fazer isso também. Eventualmente não é para agora, mas já tem que começar a se preparar para esse futuro. Então, bem, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast da OAB Duque de Caxias. Queria fazer Nós que agradecemos. Esse agradecimento em nome da doutora Angélica, dizer que fico muito feliz de falar sobre a reforma tributária, ainda mais ao lado de um grande profissional, que é o doutor, o professor Irapuan Beltrão, e dizer assim, para quem nos assiste, que realmente é um assunto atinente não só aos advogados, aos contadores, quem trabalha no âmbito fiscal, mas para a sociedade como um todo. Até porque as consequências dessa reforma tributária ela vai certamente influenciar no dia a dia do cidadão brasileiro. Então, é muito interessante que as pessoas estejam antenadas, né, no que vai acontecer e já deixo logo de imediato a informação que o que nós vamos falar aqui hoje, tanto eu quanto o professor Irapuan, é algo que ainda vai ser discutido no Senado Federal, né? A gente está hoje debatendo em cima de um texto, de uma proposta, na verdade, a PEC 45, que passou pela Câmara dos Deputados, já foi enviada ao Senado Federal, e a gente tem aí grandes expectativas que, inclusive, segundo as últimas informações daquela casa, elas serão ainda findadas no mês de outubro de 2023. É o que a gente espera. Né? Esperamos que assim ocorra, até para que a gente não fique nessa insegurança jurídica, né? Para ver como que vai se dar o prosseguimento dessa reforma que já é esperada aí há 30 anos, ou mais de 30 anos. Bem, e nesse primeiro momento eu queria falar o seguinte: a gente vai falar muito realmente aqui sobre a tributação sobre o consumo, vamos falar sobre a tributação atinente aos profissionais da advocacia e até os profissionais, vamos dizer, os profissionais das atividades intelectuais, né, como arquitetos, engenheiros, os contadores e tudo mais. Só que a PEC que ela foi apresentada hoje, ela tem diversos outros temas que eles são bastante importantes para a nossa sociedade, como eu já bem adiantei. Eu vou destacar aqui outros 3 tributos, que são, né, o IPTU, o ITCMD e também o IPVA. E de que forma eles podem atingir a nossa sociedade. A maioria deles, e agora num ponto mais genérico, a maioria deles eles estarão condicionados à lei complementar. Então, uma grande questão que nós vamos ter hoje, e aqui eu sempre brinco assim, mas eu não quero ser o mensageiro do caos, não quero me trazer, a reforma está errada. Não é isso. A reforma ela é super necessária. Né? Eu aqui faço até coro aqui o professor Irapuan disse, a gente está esperando ela há décadas. Né, para simplificar o sistema de tributação, as obrigações acessórias, está esperando ela há muito tempo. O fato é que, realmente, nós, como operadores do direito, a gente também tem que olhar para aquele ponto que pode ser que cause uma discussão futuramente. E só a expressão lei complementar, ela aparece 57 vezes no texto. Então repare que nós temos 57 assuntos ou 57 situações naquela PEC que estarão sujeitas à lei complementar, que ainda não existem. Então repare o quanto nós ainda vamos falar sobre reforma tributária. Falar muito ainda, durante anos inclusive. Bem, e aí em relação a esses 3 tributos que eu acabei de mencionar, né, 3 impostos na verdade, especificamente, eu queria destacar aqui, vou começar pelo ITCMD, né, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, que é um imposto estadual, aquele que incide sobre a doação de bens, aquele que incide sobre quando alguém falece no inventário, que é devido ao Estado. E é importante nós falarmos sobre isso, porque as famílias, né, não só aqueles que trabalham com consumo, como a gente já bem mencionou, mas as famílias vão começar a ter que se planejar também, fazer um planejamento patrimonial. Está tão em voga, tão em moda, hold patrimonial, aquela coisa toda, as pessoas falam muito hoje em dia, né? E são tributos que incidem nesse tipo de planejamento sucessório patrimonial. Entendeu? De acordo com a PEC 45, diz lá que ele vai ser progressivo, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é algo que eu não vejo tanta mudança para a nossa situação atual, porque ele já é
em alguns estados, notadamente no Rio de Janeiro. O que acontece é que agora ele será a nível nacional, então vai ter alíquotas progressivas de acordo com o patrimônio de cada um, ou seja, o patrimônio doado, bem doado ou bem deixado pelo falecido. Aqui no Rio a gente usa ali de 4,5%, 4% a 8% as alíquotas do ITD, e isso vai ser, na verdade, disseminado aí para as demais unidades da federação. Então é algo que as famílias vão precisar se preocupar, se atentar, na verdade, no momento de fazer realmente uma doação ou de deixar bens para os seus sucessores. Então isso precisa ser observado, porque aí imagina, a pessoa falece, e ninguém falece assim, eu vou falecer daqui a 3 dias, não é assim que funciona. Vou desligar aqui o disjuntor, não é assim. Não é. Então é bom que já deixe tudo já armado. Olha, eu sei que se eu não avisar, se eu não deixar tudo esquematizado, quem vai ficar vai ter que suportar uma carga tributária X. Mas existe a possibilidade de suportar uma carga tributária X menos alguma coisa? Existe. Então é isso que precisa ser atentado, e essa reforma vem para ajudar. Esse ponto é até para ajudar. Eu vou deixar o IPTU por último. No que tange IPVA, a gente vai ter um outro impacto, que eu vejo a sociedade, eu quero ver, na verdade eu estou curioso, tá? Por quê? Existe uma discussão muito antiga que era em relação ao fato gerador do IPVA. O IPVA é o Imposto do Patrimônio de Veículo Automotor, e ponto. Segundo a nomenclatura, é veículo automotor. Não menciona se é terrestre, se é aéreo, se é marítimo. Só que isso foi discutido durante muito tempo, chegou até o STF, em razão histórica, por ele ter vindo posteriormente a uma taxa que existia antigamente, que era a taxa rodoviária urbana, ou seja, era a taxa, a TRU, que ela incidia sobre a rodovia aos veículos automotores terrestres. O STF disse, olha, então vamos manter o IPVA apenas sobre, incidente apenas sobre o patrimônio de veículos automotores terrestres. Ok? Embora existem estados no Brasil, as suas legislações estaduais, Ceará é um desses, está lá dizendo que haverá tributação de IPVA sobre aeronaves e embarcações. Tá lá. Aí tem discussão, porque já tem o presidente do STF, mas isso vai acabar. Ponto positivo é que isso acaba. E acaba de que maneira? Acaba da maneira que agora, com a reforma, o IPVA vai incidir de fato sobre, vai ser um imposto de propriedade de veículo automotor, qualquer veículo automotor, incluindo aeronaves e embarcações. Tá o primeiro ponto. Então, aquele debate, aquele julgamento da STF que definiu que o IPVA apenas incidiria sobre os veículos automotores terrestres, os carros, agora também incidirá sobre aeronaves e embarcações. Provavelmente haverá ali uma classificação, uma faixa de alíquotas e tal, base de cálculo e alíquotas, como já funciona. Mas o ponto que eu queria falar sobre IPVA é o seguinte: essa PEC ela veio muito voltada para a questão da sustentabilidade. E existe um ponto que diz o seguinte, que haverá alíquotas menores, para os veículos elétricos, que são veículos que causam menos poluição ao meio ambiente. Aí você pensa, isso é muito bom, porque é um benefício para aquele que vai adquirir um carro elétrico, ele vai ter o benefício, de, já que ele está preservando o meio ambiente em prol da sociedade, nada mais justo que ele pagar uma carga tributária menor sobre aquele veículo. Só que tem uma questão aí, Atualmente, quanto é que custa um veículo elétrico? Atualmente, quais são os membros da nossa sociedade que têm a capacidade econômica de aquisição de um veículo elétrico? Então eu acredito, e espero, por isso que eu disse curioso, que daqui a um tempo exista, na verdade, um planejamento, para que o carro popular venha a ser elétrico também. Tenhamos, veículos aí com preço popular, porque é o seguinte, também não adianta nada. Vamos lá, o veículo, a aeronave e embarcação, ela também vai ser tributada, porque a gente pode partir daquela máxima, quem pode mais, pode menos. Ou, na verdade, quem pode menos, pode mais. Porque, teoricamente, uma aeronave, uma embarcação, ela vale mais do que um veículo terrestre. Claro, não estou falando de uma lancha pequena e tal, mas, em regra, um carro custa menos. Então, se aquele que tem capacidade de pagar o IPVA de um carro,
e ele pode pagar, né? Seria justo ele pagar, e aquele que tem uma embarcação que custa muito mais não vai pagar? Então, por esse ponto, ok. Só que da mesma forma é isso. Só vai ter um benefício fiscal no que tange de PVA aquele que tem capacidade econômica maior? E jogando numa frase muito mais popular, vai ser aquela história. Vai pagar menos IPVA o rico? E o pobre vai pagar mais? É isso que vai acontecer? É injusto. Então, essa é a curiosidade que eu espero que seja sanada daqui a um tempo. Até porque essa justiça social, a injustiça social, é algo que já está sendo buscado há muito tempo, né? A justiça, no caso. Porque atualmente quem paga mais tributo é o pobre mesmo, né? Historicamente é assim que funciona. Então, essas são as considerações que eu tenho para falar do IPVA, para que a sociedade fique atenta a isso. Tá? E no terceiro momento, o IPTU. E aí o IPTU, qual que é o ponto... Vou utilizar de uma palavra curiosa, né, para não utilizar outras aqui. A gente tem hoje um mandamento na PEC 45, é que o IPTU ele poderá ser aumentado, ele poderá ser majorado mediante decreto do Poder Executivo. O que isso quer dizer? O chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, ele vai poder aumentar o IPTU por decreto. Quando se fala por decreto, é sem, naquele momento, né, a deliberação do Poder Legislativo, de forma autônoma. Tudo bem, mas a PEC diz assim, vai poder aumentar conforme os termos da lei complementar. Também não aumentar a bel prazer, não é majorar a bel prazer. Né? É de acordo com uma lei que também não existe ainda. E é uma lei que vai ser elaborada pelo Poder Legislativo Municipal, ok. Só que depois que essa lei ela foi elaborada, terá o chefe do Executivo total autonomia para poder mexer no IPTU. Aí a gente pode, por um lado, pensar, tudo bem, mas a lei existe, ela passou pelo Poder Legislativo, ele só não pode fazer nada contrário à lei. Mas eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Toda lei, toda norma, ela é unânime? Toda norma tem apenas uma interpretação? Se fosse assim, não tem necessidade de tanto litígio hoje em dia. Né? A gente sabe que, a depender da conveniência, nós podemos interpretar uma norma de cada forma. Então me preocupa, é uma parte que me preocupa. Né? É deixar toda essa autonomia na mão do chefe do Poder Executivo. Né? Para quem olha o nosso texto constitucional atualmente, na nossa Carta de 88, está lá, o Executivo ele já pode, mediante decreto, atualizar a base de cálculo do IPTU. E aí, assim, o texto da PEC, quando fala, ele fala em majorar, ele fala em modificar. Ele não fala em atualizar, porque quando se fala em atualizar, é atualizar de acordo com os índices nacionais. São os reajustes. Quando fala em alterar, majorando, por exemplo, aí fica a cargo do Executivo com a observância da lei complementar. Então é algo também que a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção e um apelo para aqueles que compõem os diversos poderes legislativos municipais, para que no momento de elaborar tal lei, que o faça da forma mais transparente possível. Porque depois essa conta vai cair lá sobre o contribuinte do IPTU e vai demandar bastante judicialmente, administrativamente e judicialmente perante os fiscos municipais. Então, gente, nós temos aqui já uma pergunta aqui para a mesa, que esse nosso tema hoje está bem complexo. Quem está perguntando é o Fábio, estudante de Direito aqui de Caxias. Ele pergunta o seguinte, vou até direcionar essa pergunta daqui a pouco para o doutor Irapuã. Quais são os principais desafios enfrentados pelos escritórios de advocacia em relação à reforma tributária? Você pode nos responder, doutor Irapuã? Claro, é um prazer poder agregar. Fábio, veja só, a gente tem, talvez como primeiro desafio, a complexidade normativa que vai surgir. Né? Nós vamos ter um modelo de transição de longo prazo, onde os contribuintes em geral terão dois modelos a seguir, o atual e o novo, e eles vão convivendo assim até, na proposta atual, 2033. Então, seja como contribuinte, seja como profissional que presta assessoria e consulta tributária, você vai ter que entender os dois modelos, o antigo e o novo. E essa complexidade vai ser certamente um dos pontos centrais. E
como se isso já não fosse suficiente, a realidade é que o texto da atual PEC, ela traz um monte de necessidade de regulamentação infraconstitucional com dezenas de leis que vão surgir daí para frente. Então, não só as leis complementares de caráter nacional, mas leis de estados e municípios da própria União. Então, vem todo um novo arcabouço, um novo ordenamento jurídico, vai exigir de todo e qualquer profissional do direito muito estudo, muita atenção, muito acompanhamento. Então, Fábio, se você um dia achou que a sua vida estava confortável do ponto de vista tributário, sai dessa cama do conforto, porque o mundo vai ficar bastante complexo. E certamente esse é o principal desafio a ser enfrentado por nós todos, profissionais da área jurídica. Ok. Vou deixar então agora a palavra para a doutora Maria Angélica para mais algumas perguntas e comentários também, né, doutora? Sim. Você vai pagar menos ou mais imposto dependendo do seu ato de consumo. Está no Senado ainda a discussão, muitas famílias vão ser impactadas. Seria muito bom que a sociedade fosse mais ouvida e mais especialistas falassem sobre o assunto. Ou seja, é um tema, como você bem disse, muito complexo. Vamos ver ainda o que vai acontecer. Como o doutor Latif falou, de repente no final de outubro, vamos ver como vai sair isso. E a gente está aqui à disposição para perguntas, novo debate, enfim. Eu tenho aqui duas perguntas que eu gostaria de falar, pedir a opinião dos dois professores. Professor Irapuan, como será a sistemática e prazo para a transição da reforma? Terá aplicação dos dois sistemas nesse período transitório? Sim, a gente vai ter uma fase de dualidade de sistemas, a começar pela proposta que hoje está vigente, né? A começar a partir de 2027, a implementação gradual do novo modelo na tributação do consumo, né, especialmente na tributação do consumo, já com alíquotas iniciais e incidentais, e ele vai assim se arrastando até 2033, quando finalmente os nossos atuais impostos de consumo passam a ser revogados. Então, daqui para frente, ou do momento que for aprovado, uma fase inicial de adaptação, uma fase de implementação, com alíquotas crescentes no novo tributo e diminuindo nos tributos antigos. Tem até uma regrinha de transição que vai aparecer como incluído nas disposições transitórias, e vamos ter esse mundo plural ali, dual, até 2033. Essa é a proposta que está em debate no Senado, que foi aprovado pela Câmara. Sim. E há perspectiva de aumento do litígio com a aplicação da reforma? O que o senhor acha? Eu acho que a gente tem novos litígios em curso, né? Assim, uma das ideias da atual reforma é acabar com a guerra fiscal. Então, algo que antigamente era muito presente e talvez nem muito marcante no serviço de advocacia. Mas quando a gente pensava, por exemplo, em ISS, havia uma grande briga de onde pagar, como se pagar, e dependia muito de onde estava fixado. Esse tipo de litígio vai desaparecer, porque a pretensão é acabar, ou diminuir, pelo menos, essa ideia de guerra fiscal. Não me interessará mais eu estar num determinado município sediado que tem uma vantagem tributária qualquer, porque em tese o padrão tende a ser mais nacional. Então, em relação aos litígios que a gente conhece, eles tendem a diminuir como novos processos, mas eu acho que nós vamos ter novos litígios, evidentemente, né? Assim, a depender de como vai ser a questão da gestão dos municípios em relação ao IPTU, a atualização dos valores, no caso da tributação do consumo, a depender até mesmo da carga tributária que venha a resultar finalmente, como vai ser a relação aí até de repasse ou não repasse desses valores. Então, outras configurações vão aparecer. Então, é difícil imaginar se teremos uma diminuição de litígios, mas certamente é fácil reconhecer que nós teremos uma mudança no tipo de litígio, né? E aí os profissionais da área têm que ficar atentos, porque aquilo que era algo já conhecido por todos nós e que todo mundo tinha lá um modelinho para debater, esse vai desaparecer. A gente vai ter que cavucar e descobrir novas questões, e muitos profissionais já estão aí pensando exatamente isso, né? Do formato que está, onde é que eu vou poder ter algum tipo de oferta aos meus clientes, onde é que eu vou ter algum tipo de serviço, inclusive até ofertado. Mas em termos de litígio, certamente vai mudar a configuração, eles vão ser de outra índole, certamente. Muito obrigada, professor. E, professor Latif, o município perderá a competência para incidir ISS e, junto com essa,
eu coloco: o município perderá o poder fiscalizatório sobre o novo tributo que unificar ambos? Então, essa é uma questão que tem preocupado bastante os municípios. Né? E digo por quê? Porque o ISS, de fato, ele vai deixar de existir. O ISS é um dos impostos que vai compor o IBS junto ao ICMS, teremos ainda o IPI seletivo e tudo mais. Que é o imposto seletivo, na verdade, né, que vai ser chamado. E aí acontece, o município está preocupado porque hoje ele tem seu poder fiscalizatório sobre o tributo que é seu, a competência privativa do município, onde ele pode ali, de fato, fiscalizar e arrecadar o seu ISS e, do mesmo modo, saber como que ele vai utilizar aquela receita arrecadada para fins de contraprestação. A partir do momento que o imposto ele é extinto e se cria um novo imposto, que é o IBS, o município, de fato, ele vai perder diretamente, ao meu ver. Por que diretamente? Porque quem vai controlar toda essa questão de repartição de receita, esse controle vai acontecer no âmbito federal. E vai acontecer no âmbito federal através de um conselho, de um comitê, formado por 54 componentes, 54 membros. Onde desses 54, 27 representam os estados, na verdade, as 27 unidades federativas, né, 26 estados mais o DF, e outros 27 representantes dos municípios. Só que a gente botar hoje na ponta do lápis, quantos municípios existem no nosso país? São mais de 5.500. Então são 27 membros, representantes de mais de 5.500 municípios. Como é que isso vai se dar no que tange a repartição, né, o repasse dessas receitas que foram arrecadadas a fins, e aí lá na frente vai falar assim, do antigo ISS. Então é algo que realmente a gente vai precisar analisar, porque a lei do ISS, obviamente, ela vai ser modificada, a lei complementar 116, né? E vamos ver. Mas no primeiro momento eu acredito que sim. Professores, tem questões aqui, principalmente para o professor Latifi. Muito se fala na reforma tributária sobre a não cumulatividade, a transparência, a não cumulatividade plena, e percebemos alguns pontos no texto que me deixam meio preocupado em relação a isso. Então eu queria a sua opinião a respeito disso. Principalmente naquelas questões em que a não cumulatividade pode ser vinculada apenas àquilo que não se referir a uso pessoal, que o texto está exatamente excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo pessoal nos termos da lei complementar, sempre nos termos da lei complementar, né? Então, esse é o primeiro ponto, o que é esse uso e consumo, que me parece o mesmo uso e consumo do ICMS, né? Aquilo que não é para revenda, que não vai impactar, não vai ser considerado também insumo, etc. E o outro ponto é que percebemos lá também que tem hipóteses que a lei complementar pode trazer, logicamente, em que o aproveitamento do crédito, a possibilidade da compensação, ficará vinculada à verificação do efetivo recolhimento na operação anterior. Então, assim, uma das hipóteses é quando você pode fazer a quitação da operação no momento. Então, acredito que seja mais uma hipótese de retenção. Mas e o nosso crédito escritural, como é hoje, que vem na nota fiscal e a gente pode aproveitar o crédito? Isso daí não é um transpasse da responsabilidade para o contribuinte, a responsabilidade fiscalizatória, inclusive? Queria a sua opinião a respeito, por favor. Sim, na verdade é mais uma questão, uma das 57 vezes que aparece a lei complementar no texto da PEC 45. Eu costumo dizer que inicialmente, quando a gente tem um texto, né, legislativo, principalmente constitucional, que é o caso, a gente tem que sempre olhar para a cabeça pensar na mente, né, daqueles que redigiram. Então, a ideia era uma boa. Por que a ideia é boa? Porque ele está utilizando creditamentos, né, seja da primeira empresa que você comentou, para fazer o creditamento quando ele compra bens para uso próprio ou compra bens para revenda, né? E, consequentemente, na sua segunda pergunta, em relação a quando vende para o consumidor final, vamos entender assim. Então, como é que vai se dar esse creditamento? A ideia do creditamento foi justamente vislumbrar a justiça social, vislumbrar a capacidade econômica de cada consumidor, de cada contribuinte. Essa é a primeira ideia. Só que, agora, olhando por um outro ponto, e aí pelo ponto jurídico, né, existe até algumas pessoas que estão utilizando a palavra Frankenstein. É um Frankenstein que a gente tem na nossa legislação, é exatamente isso. Porque quando se fala em uso e consumo, realmente a gente entende lá do consumo, por exemplo, do ICMS. Né? Tudo bem. Só que, mais uma vez, de acordo com a lei complementar. Então, a lei complementar ela vai precisar especificar
quais são os bens, quais são os serviços que estarão atrelados a esse mandamento. Será que é um caso de substituição tributária velado? Será que é uma sistemática nova? Porque a ideia principal aí, que muito se diz, né, é a ideia da neutralidade. Ou seja, é a ideia de você zerar, é a ideia de você diminuir a sua carga tributária, é a ideia de você, você pagou 5, eu consigo abater 3, ou até abater os próprios 5. Isso está passando, está repassando o valor da sua carga tributária para a próxima pessoa da cadeia operacional. De modo que você evite a cumulatividade, homenageia a não cumulatividade, né, que ainda é um dos princípios constitucionais tributários, né? Só que me preocupa mais uma vez a questão sujeito, ou melhor, nesse caso aí nos termos da lei complementar. Então, vamos agora pensar na lei complementar. A lei complementar ela foi elaborada e publicada. Então nós temos lá diversos serviços, diversos bens, mercadorias, produtos, enfim. E se algum serviço, algum bem ficar de fora? Ele não vai seguir a tal regra. E aí ele vai ser tributado sem creditamento? E aí vem a outra segunda pergunta. Mas se não tiver uma outra pessoa na cadeia operacional, o que se diz hoje é que vai ser anulado o crédito. É que haverá anulação de crédito. Né? Então é mais um ponto, e na verdade esse é um dos principais pontos que as empresas contribuintes que trabalham com o uso e consumo vai precisar analisar junto ao seu setor fiscal no seu planejamento tributário. De quanto que ele vai conseguir repassar na sua folha, na nota, melhor dizendo, e quanto ele vai ter que anular, porque vão ser créditos que não terão, na verdade, fins de repasse. Muito obrigado. A minha pergunta será direcionada para o professor Irapuã. Professor, tema polêmico, porém todos nós, advogados, queremos saber como vai ficar as mudanças específicas da reforma tributária e como que essa reforma vai impactar diretamente os advogados em relação ao imposto de renda. Todos os advogados e toda a sociedade também está procurando essa resposta. Nós não temos uma resposta oficial ainda sobre qual vai ser a consequência de tudo isso no imposto de renda. Por coincidência até de datas, no nosso conhecidíssimo 11 de agosto, o secretário especial da Receita, designado para a reforma tributária, fez uma entrevista dizendo que a tática do governo foi aguardar essa primeira etapa de discussão da tributação da forma que está na PEC atual, especialmente voltada no consumo, para ele saber como vai ser apresentada a questão do imposto de renda. Então, haverá uma segunda reforma que vai tratar do imposto de renda. E a gente não tem a menor noção de como isso vem. O que o governo diz pelo menos esse discurso é oficial, de que há uma proposta de redução do imposto de renda, especialmente do imposto de renda da pessoa jurídica, se forem aprovados os tributos da forma que estão atualmente. Mas não temos sequer uma proposta oficial sobre isso, e a tributação da renda vai ficar por uma segunda leva de rodadas. E todos nós estamos fazendo essa mesma pergunta: como vai ser o efeito de tudo isso no imposto de renda, que não está sendo tratado agora nessa primeira fase. Então, enquanto isso, nós advogados ficamos em cima do muro, sem saber, a princípio, como que vai ficar as alíquotas. Quem advoga, né, na autônomo e quem constitui uma pessoa jurídica. Isso ainda não é possível trazer qualquer tipo de posicionamento acerca desse assunto, então, por enquanto. Eu diria que não. Nesse primeiro momento, nada deve mudar em termos da opção de modo e mecanismo operante de fazer advocacia, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Não é nesse primeiro momento que a gente vai descobrir qual é, ou se vai mudar um melhor caminho para ter essa carga tributária final. Mas também tem algo que acho que impacta aí: a maior parte dos escritórios de advocacia que são formados em sociedade de advogados, eles acabam fazendo a opção pelo simples. É o natural, e essa foi uma grande conquista da categoria, ter o direito de fazer parte do Simples Nacional.
e necessariamente o Simples Nacional vai ter que ser ajustado por conta da mudança na tributação do consumo, seja com o fim do ICMS, do ISS ou mesmo do IPI. Então, novas tabelas do Simples certamente vão surgir. Uma nova lei complementar do Simples vai surgir. Então, acho que a decisão de constituir ou não uma pessoa jurídica, que é a forma de submeter a tributação ao nosso serviço de advocacia, vai aguardar essa mudança que o Simples vai ter para identificar como os serviços da advocacia vão se encaixar naquela tabela e que, portanto, apesar de não ser uma mudança derivada diretamente do imposto de renda, a carga tributária afeta-se ali por conta dessa necessária mudança que o Simples vai trazer. Então, num primeiro momento, eu diria que o profissional não deve repensar nada do que ele constituiu atualmente, aguardando a regulamentação do que vier do Simples Nacional. Perfeito, obrigada. Então, gente, nosso programa está terminando, infelizmente. A gente queria até se estender um pouco mais, né? Mas apesar da complexidade do tema, eu acho que até merece, né, mais um podcast desse, que é muito interessante também. Mas antes, quero agradecer também aqui nossos participantes, né? A doutora Maria Angélica aqui ao meu lado, doutor Irapuã, doutor Latif também, ao doutor Jonas e a doutora Andréa Targa. Nosso muito obrigado. Eu deixo com vocês as suas considerações finais. Queria agradecer então aos doutores, doutor Latif, doutor Irapuã, os professores e advogados atuantes na área, por vir ajudar a dar uma luz nesse assunto tão complexo, e tenho a impressão de que vamos voltar a fazer esse podcast tão logo sejam editadas leis complementares. Afinal, apesar de terem sido muito esclarecedora essa conversa, tem muito assunto para ser debatido ainda, tem muito assunto para ser definido. Então é isso, agradecer a presença e estamos esperando um próximo momento. Eu quero agradecer a participação mais uma vez, né, do professor Irapuã por ter aceito o convite de estar aqui na OAB Duque de Caxias, assim como conhecer também e estar participando, o professor Latif. Uma honra muito grande vocês estarem aqui na nossa subseção, e como meu colega Jonas já falou, após de repente a reforma, né, realmente passar ou não passar em suas modificações, que vocês aceitem novamente o convite e venham aqui nos prestigiar mais uma vez. Obrigada. De minha parte, eu agradeço o convite, parabenizo a sessão por ter essa iniciativa, acho que é absolutamente importante para a prática do profissional do direito. Fico à disposição no que eu puder sempre colaborar e contribuir, e de minha parte é mais do que uma satisfação estar em qualquer espaço da OAB, é uma alegria, acho que é um dever de todos nós, profissionais do direito, fazer com que a OAB seja cada vez mais presente, cada vez mais participante, e daí fica o meu parabéns às iniciativas da OAB Duque de Caxias e também à Comissão Tributária Local. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite que foi feito, dizer que estou à disposição para os próximos convites também. Falar de tributário realmente é muito prazeroso para a gente, não, na verdade eu respiro o tributário, então assim, é muito prazeroso, e eu fico muito mais feliz, e além de falar dentro da nossa ordem, para que a gente possa falar também para a sociedade, porque são assuntos atinentes a todos que nos assistem, que impacta certamente no nosso público. Então, mais uma vez, obrigado e estou à disposição. Obrigado pelas considerações. Agora, também a doutora aqui, suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao presidente Wagner Botelho, tão atuante e presente, né? Eu acho que a palavra presença é o que mais destaca ele de todas as gestões. A OAB é muito presente. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelos membros da minha comissão, que foram escolhidos realmente a dedo e muito especiais. E assim, meu obrigado muito grande, minha gratidão ao professor Latif, ao professor Irapuã, que realmente tivemos uma aula sobre o tema. E, por favor, aceitem novos convites, porque a gente vai precisar. Esse tema realmente demanda um novo podcast, uma nova palestra. Foi muito agradável. Apesar de falarem do nosso direito tributário, eu digo que ele precisa ser descomplicado. Mas para quem atua e realmente conhece, a gente sabe como é prazeroso falar, e a gente viu através da fala deles dois, do Dr. Jonas, da doutora Andréa, enfim, muito obrigada, estamos à disposição. E muito obrigada à equipe do podcast, que vocês realmente ajudaram demais. Muito obrigada. Imagina. Também quero agradecer, né, a nossa presidente da Comissão de Comunicação da OAB aqui de Duque de Caxias,
a doutora Elisângela, a nossa equipe de produção, João Neves, e sem enaltecer também, né, o nosso presidente da OAB de Duque de Caxias, doutor Wagner Botelho, por criar e permitir a realização desse nosso OAB-DCcast. E também quero agradecer ao senhor Valtenei Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia intelectualmente esse nosso projeto. Agradeço em nome de toda a equipe do podcast OAB-DCcast, aos nossos patrocinadores BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate e Silva Campos. E sempre também lembro aqui que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Obrigado pela colaboração de todos, fiquem com Deus e até o próximo OAB-DCcast.